Olá, vocês acompanharam o vídeo de ontem que eu falei sobre a falta de verba da Caixa Econômica para a compra de imóveis usados no ano de 2017? Que mesmo se a gente tiver com algum processo em andamento, com financiamento aprovado, engenharia feita, a Caixa Econômica não realizará escritura no mês de dezembro. E a gente também não sabe qual é a data precisa para o ano de 2018. O fato é que isso, como tem sido recorrente as restrições dos créditos da Caixa Econômica, eu e o Eric fomos pesquisar e a gente descobriu o Acordo de Basileia. Vocês já ouviram falar nisso? E nesse vídeo a gente vai aprofundar o que a Caixa Econômica, o que a Caixa Econômica está tendo que se readequar por conta desse acordo, que foi assinado em 2010, depois da quebra de bancos de 2008 e 2009. Eu vou pedir a você, mesmo que você não seja corretor, que você comente nesse vídeo o nome de algum corretor que você conhece, o nome de algum proprietário que esteja tentando vender imóvel, ou de um comprador também, para que ele esteja informado sobre isso. Sobretudo os corretores. É muito importante que os corretores se informem. Se você é corretor e conhece outros corretores, comenta aí, faça nos comentários, escreve, marque ele nos comentários para que ele possa ter acesso a esse conteúdo. Você vai ver que é de suma importância que a maioria dos corretores tome ciência disso, para que a gente possa se readequar rapidamente, para que, de certa forma, o impacto seja menor do que será se for pego despretensiosamente. Só para falar uma coisa, o que eu falei ontem sobre a falta de verba da Caixa Econômica, eles não estão divulgando. Você só vai saber disso se você tiver com algum processo em andamento e ligar para o teu gerente e procurar saber qual é a previsão de escritura para o mês de dezembro. E aí ele vai falar para você que não tem verba, tá? Pelo menos foi isso que o meu gerente me falou. E ele falou que isso vai ser uma questão nacional. E eu e o Eric fomos analisar essa questão do Acordo de Basileia. E eu queria que o Eric falasse para mim, assim, quais são os pontos mais importantes desse acordo. Só para apresentar, o Eric é meu sócio, ele tem apenas 4 anos de corretagem, foi formado por mim. O Eric começou a trabalhar comigo sem experiência alguma. E olha como é importante um corretor ter uma boa formação, um bom formador, pessoas que passem informações para ele logo no início da corretagem. Olha com apenas 4 anos o nível que ele chegou. Ele é muito melhor do que eu quando eu tinha 4 anos. Por quê? Porque a base que eu passei para ele foi muito importante. Fala, Eric. Então... Olá, pessoal. Então, em relação a essa pesquisa que nós fizemos, na realidade foi motivada por conta de várias informações que a Caixa vem veiculando aí ao longo dos últimos anos. Tá? O Acordo de Basileia, ele é um acordo firmado por todos os presidentes do Banco Central do mundo, tá? E ele foi firmado em 2010, o último acordo, chama-se de Basileia III. E o que foi acordado em 2010 tem que entrar em vigor até 2019. Para isso, o Banco Central Brasileiro ele estabeleceu algumas metas para os bancos nacionais e elas têm que ser atingidas ano a ano. Tá? E estamos em 2017 e 2018, as portas de 2018, sofrendo as consequências da adequação dos bancos a esse acordo. A Caixa Econômica Federal, junto com Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, são os bancos que detêm quase que 100% da fatia dos recursos que são disponibilizados para financiamento imobiliário. Desses 5, a Caixa Econômica ela detém 60%, ou seja, mais da metade dos recursos disponíveis para financiamento, eles são liberados através de Caixa Econômica Federal. E quem é o principal sócio da Caixa Econômica Federal? É o governo, o próprio governo, porque ele é um banco público. Então, o Tesouro Nacional quem faz os aportes na Caixa Econômica, tá? E libera recursos para a Caixa Econômica vir a emprestar. Como a Caixa Econômica ela está com um índice de Basileia baixo, e esse índice de Basileia ele foi firmado, estabelecido para que em 2018 já esteja em 14%. Tá? O que isso significa? Que a cada R$100 emprestado, o banco ele tem que ter R$14.
Mas o banco não tem R$14, a Caixa Econômica empresta tanto, mas ela não tem 14% do recurso dela. Como que ela consegue esse recurso? Florencio, vamos voltar um pouquinho, os anos de 2008 e 2009, que falaram tanto na bolha imobiliária lá dos Estados Unidos, o quê? Os bancos emprestavam muito mais do que eles tinham. E aqui, óbvio que não na mesma proporção, muitas instituições estavam emprestando além daquilo que podiam. Tá? Então, esse acordo firmado entre todos os presidentes do Banco Central estabelece que um recurso mínimo que a instituição financeira deve ter é de 14% daquilo que ela empresta. Então, na verdade, o que a gente pode observar é que os bancos no Brasil não é que estão correndo risco, mas estão ficando descapitalizados por conta de uma política social do governo passado, que começou a emprestar muito dinheiro através de financiamento. O povo brasileiro, que não estava acostumado com financiamento e ainda lidando com o sonho da casa própria, começou a comprar imóveis. E o que aconteceu? Aumentou a demanda dos compradores, aumentando a especulação e os imóveis subindo de preço. Ou seja, o banco que antigamente tinha que complementar para a compra de um imóvel com R$200 mil, que era os 50% de um determinado imóvel, hoje esse imóvel está valendo R$1 milhão. E ao invés deles financiarem só 200 mil, eles têm que financiar 500 mil. E detalhe, esse imóvel comprado no passado, financiados, dada entrada de 50%, R$200 mil e financiado 200 mil, a pessoa pagaria uma prestação de R$2 mil. Hoje em dia, ela tem que financiar esse imóvel dando R$500 mil de entrada, financiar 500 mil e pagar uma prestação de quase R$6 mil. Então, de certa forma, o aumento do preço dos imóveis, primeiro, é desproporcional. Segundo, de certa forma, vem descapitalizando com o tempo o próprio banco, que tem que implementar muito mais recursos para suprir a necessidade de poucos mutuários. É isso. Quanto maior o índice de Basileia, mais aquele banco ele tem recursos disponíveis para estar emprestando. Tá? E os maiores empréstimos, as modalidades de empréstimo que são de longo prazo e que demandam maiores recursos, em ordem vem o financiamento imobiliário, depois vem os créditos consignados e financiamento de automóveis. Como nós estamos falando especificamente para colegas corretores, proprietários e compradores, nós estamos focando na questão do crédito imobiliário. E a Caixa Econômica, ela está fazendo um movimento inverso. Tá? Antes o quê? Diminuiu os juros, tá? E aumentou o percentual de tomada de crédito. Hoje não, ela diminui o percentual de tomada de crédito, que até alguns dias atrás, parece que vigora ainda hoje, mas com essa brecada ainda de 2017 é de 50% do valor do imóvel. Tá? E os juros do financiamento aumentaram. Se no passado recente, tá, os juros diminuíram e o percentual para tomada de financiamento aumentou e também a renda do brasileiro também aumentou, hoje acontece o contrário. Hoje, os juros do financiamento são maiores, o percentual a ser emprestado diminuiu e também a renda do brasileiro também vem diminuindo com o aumento também do desemprego. Então, se os preços subiram por conta de todos aqueles motivos, os de hoje têm que fazer com que os preços dos imóveis diminuam, que os preços caiam. Não estou dizendo que tem que voltar ao patamar de 2008, não, mas tem que diminuir a ponto de que o empréstimo imobiliário caiba no bolso do brasileiro, daquele que está interessado em fazer aquisição de um imóvel. E isso é um dos motivos que você vai poder argumentar com os seus proprietários para que caia os preços dos imóveis. E eu queria falar para você que pensa que o mercado imobiliário não gera prejuízo. Gera sim. O mercado imobiliário é um mercado de investimento, sujeito a lucro e prejuízo. Então, as pessoas que compraram imóveis em 2012, 2013, 2014, 2015, pagaram preços altos,
Se eles tentarem revender agora, eles vão ter algum prejuízo. É necessário e é importante que os preços caiam. Entendam isso, para o mercado voltar a fluir, precisa disso. E aí eu queria falar para você não ficar desesperado, não reclamar da Caixa Econômica, não reclamar do governo. Ah, que absurdo. A gente tem que arregaçar as mangas e começar a trabalhar os preços dos imóveis. Porque o teu proprietário, se ele se conscientizar que ele deve baixar o preço do imóvel, ele vai aceitar a proposta. E sabe o que vai acontecer? Vai destravar o mercado, porque o seu proprietário, muitas vezes, ele vende um imóvel para comprar outro. Quem sabe ele não vai comprar comigo? Ou então, meu proprietário, que está com preço desadequado, ele consciente de que o preço dele tem que cair, ele vendendo mais rápido, ele se torna o futuro comprador do imóvel que você está vendendo. É importante que essa informação chegue ao máximo de corretores, para que a gente se reposicione, para que você possa dar posição aos seus proprietários, aos seus compradores, porque muitas escrituras vão ser atrasadas agora. É preciso que você já saiba disso. Por isso a importância que a gente tem pedido para que você comente aqui, marque o nome de um corretor que você conhece, de um proprietário, de um cliente, é importante, faça nos comentários, insista. Se você quiser comentar algo, fique à vontade, mas vamos prosseguir esse assunto para que a gente possa fazer com que as consequências desse momento não sejam tão drásticas, ou pelo menos a gente esteja preparado para enfrentar isso. E com certeza o ator principal é o corretor de imóveis, porque ele está no meio de dois interesses: proprietário, vendedor e o candidato à aquisição do imóvel. Tá? Então o candidato à aquisição de imóvel ele não está conseguindo comprar muitas das vezes porque ele é vendedor e não consegue vender. Tá? Então às vezes você pode estar pensando, mas eu não moro no Rio de Janeiro, vocês são do Rio, o que tem a ver? Pois bem, de repente o proprietário que eu estou trabalhando na venda do imóvel, ele pensa em sair do Rio e fazer aquisição de imóvel em outra cidade e pode talvez comprar até um imóvel com você. Tá? Fique atento, comente aqui como já falou, curta, tá? Pode pensar o contrário, coloque seu comentário aqui que a gente vai estar conversando e postergando esse assunto para que o máximo possível de pessoas conheçam e saibam das informações. Não é só uma coisa, só um assunto, só uma informação que é lançada na mídia que determina o preço do imóvel, que determina uma tendência de alta ou de baixa. É um conjunto de fatores. E você, colega, você faz parte disso. Você tem que se posicionar, você tem que assumir a sua posição como intermediário e como formador de opinião quando você for fazer, a avaliação do imóvel para venda. Então é isso aí, galera. Sem reclamar, sem chororô, arregaçar as mangas, partir para dentro, encontrar os proprietários que têm necessidade e motivação real de venda, alertar eles quanto aos preços. Nos meus canais tem vários argumentos que eu mostro porque os preços dos imóveis não são reais. Vamos readequar esse preço para baixo, para depois eles voltarem a subir paulatinamente, aos poucos, tá bom? Vamos lá, comenta aí, marca o nome de um corretor, marca o nome de um proprietário que está tentando vender, de um comprador que está pensando em comprar, de alguém que está pensando em pegar um financiamento. Marque aí, vamos viralizar um pouco esse vídeo aí, a gente está precisando disso. Tá certo, um abraço, sucesso!